A Deus, celebrando a sua presença gloriosa, que já nos abençoa nessa noite. Nós vamos cantar alguns hinos do repertório da igreja, músicas abençoadas. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos orar nessa noite a Ele, que é poderoso para receber e ouvir todas as orações. E vamos ser ministrados pela palavra de Deus nessa noite. Queria te pedir para ficar de pé nessa hora comigo, e nós vamos confirmar tudo isso em uma fervorosa oração agora ao Senhor. Queria que você orasse, pedindo que Deus falasse com você, abençoasse a sua vida e a sua família nessa noite. Pela família, nós estamos reunidos aqui nessa noite. Eu sei que é do agrado de Deus que essa reunião aconteça, que a família do Senhor seja abençoada. Amém, meus amados? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em cuja presença maravilhosa nós nos encontramos. Pai, obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pela vida, Senhor. A vida que o Senhor dá a todos, especialmente aos meus amados irmãos e amigos que já se encontram congregados aqui na tua casa nessa noite, com o único propósito, ó Deus, de cultuar a tua gloriosa presença. E eu creio nela, Senhor, eu creio nessa presença maravilhosa. Sei que o Senhor está aqui nessa noite para nos abençoar, ó Deus. Sei que o Senhor receberá pelo teu Espírito cada cântico, cada glória, cada gesto de adoração aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, todos que estão entrando, todos que já entraram, todos que vão entrar nessa casa nessa noite, Senhor, eu quero abençoá-los, ó Deus. Eu quero que a cura do Senhor, que a palavra do Senhor, que a bênção do Espírito Santo, que o grande amor de Deus envolva cada coração e todos sejam abençoados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, porque a tua presença é maravilhosa em nosso meio, Pai querido. Senhor, abençoa o ministério de louvor, ó Deus. Dê a eles a graça, a alegria, dê a eles a unção e a autoridade de fazer cantar a tua igreja, porque esse é o ministério mais extraordinário da igreja, Pai querido, celebrar o teu nome. Aqueles que estão em casa, Senhor, decidindo em vir, tragam todos, ó Deus, e que nessa noite a tua palavra flua, Pai querido. Quero abençoar o pastor Natanael, o Senhor que vai estar conosco. Traga o teu filho, acampa os teus anjos em volta do teu servo, Pai, e que ele seja, Senhor, canal de bênçãos no nosso meio nessa noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Senta, meus amados irmãos, pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura na palavra de Deus nessa hora. Encontrem aí na sua Bíblia o livro de 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura que começa no verso 1 até o verso de número 10. 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 ao 10. Depois da leitura, o Ministério de Louvor vai estar nos conduzindo com 2 hinos da nossa harpa, depois alguns outros louvores, conforme Deus já colocou no coração deles nessa noite. Tá? 1 Samuel, capítulo 2, versos 1 a 10. Todos encontraram? Então tá, vamos ler a palavra. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, não saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança.
O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos serão cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece, mas também enriquece, abate, mas também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Amém. Maravilha. Ana fez essa oração depois que alcançou a graça de Deus. Esse tamanho reconhecimento. E todos que estão aqui nessa noite, pelo menos uma graça de Deus já alcançou. Amém? Quem é salvo aqui em Cristo Jesus, levanta a mão bem alto assim, ó. Então você pode fazer essa oração, depender de Deus. Deus é tremendo e poderoso na sua vida. Amém? Vamos louvar? Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos estão aí, né? Vamos abrir nossa harpa no hino de número 370, louvando ao nosso Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. 141, irmãos. Aonde guiar-me, meu Senhor? Quando nós somos gratos ao Senhor, nós deixamos Ele
guiar a nossa vida, os nossos passos. Né? Que Ele venha guiar a nossa família, a nossa casa, de acordo do querer dEle. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é amigo, teu querer, posso me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Eu acho que os irmãos não conhecem. Nós vamos cantar o refrão dela primeiro, que nós preparamos para esses dias sobre o seminário da família. E às vezes você chegou aqui hoje com o coração conturbado. Esse microfone está uma benção. Às vezes você chegou aqui hoje com o coração conturbado e essa música fala: acalma o meu coração, Senhor. Que o Senhor venha acalmar o seu coração nessa noite. Às vezes você está preocupado com a sua família, com a sua casa. E Deus nessa noite tem bênção para a nossa família, para a nossa casa. Nós estamos aqui para aprender. Então nós vamos cantar o refrão dessa música primeiro. Pode ficar sentado, do jeito que vocês estão. Depois nós ficamos em pé. E nós vamos cantar o refrão. Depois nós vamos cantar o hino todo. Amém? Põe a letra aqui, meu filho, por favor. Sobrando, vai
Agora vamos ficar em pé. Bem animado, vamos louvar ao Senhor com essa canção. Fala que às vezes o vento do mar vem para nos destruir, às vezes as ondas são tão fortes que vem de encontro à nossa vida, à nossa casa, à nossa família. Mas nessa noite o Senhor está passando bálsamo aonde precisa ser passado no nosso coração. E nós vamos sair daqui abençoados, mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. Amém? O seu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, cante. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aí. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Sem seu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Minha casa será uma casa de bênção. Amém? Nós vamos profetizar nessa noite. Estava analisando a história de Eva. Eva era uma mulher, a única mulher que vivia no paraíso. Tinha de tudo para ser feliz. De repente ela caiu no conto da serpente. A serpente apareceu para ela e falou para ela: deixa de ser boba. Come da árvore do bem e do mal, não tem nada não. E ela jogou tudo a perder. Os filhos se perderam. E a história de Eva é uma história que não termina muito bonita. E analisando essa história, eu pude pensar, o Espírito Santo me fez lembrar, me fez pensar
que muitas vezes não temos a serpente que aparece, mas às vezes um amigo de Facebook, um vizinho, e vira para você e fala: abandona esse marido, deixa de ser boba, você tem de tudo para viver bem. E eu quero te dizer nessa noite, você está no paraíso. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você está no paraíso, sua família é uma bênção. Filho dá trabalho, marido dá trabalho, mas é bênção. Tem muita gente querendo o seu casamento, tem muita gente querendo a sua família, e às vezes nós queremos abandonar o barco e falar: não, irmão, você está no paraíso, sua família é a melhor família do mundo. Não abra mão disso. Se o inimigo aparecer para você em forma de serpente, de gente, seja lá o que for, dizendo para você: larga essa mulher de 40 e arruma 2 de 20, é o inimigo falando na vida dele. A sua vida é uma bênção, o seu casamento é uma bênção, você está no paraíso, amém? Vamos louvar. A minha casa será uma casa de bênção. Profetize isso nessa noite. Declare isso na sua vida: eu estou no paraíso, eu estou no paraíso. O Senhor me fez lembrar disso e me fez lembrar que eu estou no paraíso. Enfrento dificuldade, enfrento, mas eu estou no paraíso. Minha família é a melhor do mundo, amém? Declare isso na sua vida nessa noite. Minha casa será uma casa de bênção. Amém. Vamos louvar o Senhor. Ele é fiel na nossa vida. Amém. Eu falei o hino errado, irmão. Fiquei tão empolgado. Vamos cantar: Deus é fiel na nossa família, amém? Vai dar tudo na mesma coisa, que nós estamos adorando a Deus, fidelidade dele, a família é uma bênção, nossa casa é uma bênção, amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se não tiver dinheiro, mesmo se dinheiro me faltar. A vitória vem, ela é certa. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, ele é fiel. Permaneces assim. Eu creio, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta, cante. A minha oferta, Oferta a sua família nessa noite ao Senhor. ofereço a ti, Deus meu. É o melhor que você tem. O melhor presente que Deus nos deu foi a nossa família, a nossa casa. Por isso nós somos adoradores. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
nosso Deus, Ele é fiel. Pois tu és fiel, Senhor. Fiel a quem? Fiel a mim e a você. Aleluia. Então adore ao Senhor, cante. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei, eu tenho certeza que o nosso Deus é fiel. Aleluia. E ainda que eu não mereço, Ele permanece fiel. permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, cante bem baixinho. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. Eu queria que você pensasse agora naquela pessoa da sua família que você pensa que está dando tanto trabalho, que você até desistiu dele, que você pensa que não tem mais jeito. O nosso Deus, Ele é fiel. E nessa noite vamos desfrutar da fidelidade do Senhor. Que a fidelidade do Senhor alcance a sua casa nesta noite. Que a fidelidade do Senhor resgate aquele que não tem mais jeito, que nós pensamos que não tem mais solução. Sinta nesta noite que Ele é fiel na sua vida, que Ele é fiel em todo o tempo. Acredite mais uma vez que este Deus é fiel na sua vida. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, E ainda que eu não mereça, Ele é fiel, Ele é amor, Ele é Senhor da sua casa. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fala mais uma vez para gravar, eu estou no paraíso. Fala mais uma vez, eu estou no paraíso, minha casa é uma bênção. Maravilha, senta, meus amados irmãos, que coisa boa poder celebrar o nome do Senhor. Graças a Deus. Bem-vindo a todos, né, irmãos? Alegria recebê-los nessa noite, para essa noite de celebração, noite de estudo da Palavra de Deus, Seminário da Família. E eu dizia ao pastor Natanael, quando nós marcamos o seminário, nós esquecemos do feriadão. Depois é que lembramos que era feriado na sexta e na segunda, e muitos irmãos já tinham programado viagens, muitos mesmo, inclusive o pastor Ismael, um dos pastores da igreja, está viajando. E eu fiquei, olha, irmãos, tem que viajar, né? Trabalho o ano todo, não tem jeito de não viajar. Mas muitos vão estar aqui, né? E eu estou muito feliz com a sua presença nessa noite. Você já celebrou o nome do Senhor, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Olha para mim, quem quer ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus? Então tenha certeza disso. Deus tem uma revelação para todos nós nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Bem-vindo a todos. Pastor Júlio, fica de pé, pastor Júlio. E todos os irmãos, os filhos, né? A esposa está trabalhando, que vieram lá do Xangri-Lá. Alegria recebê-los, tá, pastor? Que bênção, tá? Bênção mesmo a presença dos amados irmãos nessa noite. Mais alguns irmãos, né? São bem-vindos, amados. Bem-vindos em nome de Jesus. Eu sei que tem mais pessoas que nos dão a alegria da presença nessa noite, mas eu não tenho nome aqui. Mas olha, é uma bênção a sua presença. Se estiver perto de você, irmãozito, mas a irmã Lourdes,
é daqui, né? Nós nunca vamos dar a carta para eles, né? É só transferir de igreja, mas continua daqui, e vieram hoje. Bênção, Deus abençoe o irmão Zito, mais a irmã Lourdes e a filha, né? Alegria recebê-los nessa noite, amém? Pastor Natanael, fica de pé, pastora Adriana, a esposa, alegria recebê-los nessa noite. Nós fomos muito abençoados no nosso encontro de casais no final do ano passado, lá em Caldas Novas, quando fomos ministrados pelo pastor Natanael. E já naquela época, já fizemos o contato para ele estar conosco aqui hoje. E nós tivemos esses contratempos, ele teve dificuldade também, mas Deus o trouxe aqui nessa noite. É uma bênção recebê-los. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe, pastor, ricamente, tá? Muito bem. Nessa hora, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Eu sei que nós viemos aqui para isso nessa noite. Nós vamos ter um tempo melhor para ouvir a palavra de Deus. Amanhã, o pastor vai falar hoje e amanhã de manhã. Amanhã às 9, nós no horário da escola bíblica, vamos estar todos aqui novamente. Das 9 às 9h30 nós fazemos aquele devocional. Às 9h30, o pastor Natanael vai estar ministrando a palavra de Deus mais uma vez para o nosso coração. Mas agora, sem mais delongas, vamos então ao que é mais importante nessa noite, e por isso estamos aqui, para ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Jesus. Pastor Natanael. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Natanael, eu sou casado com a Adriana. Nós temos 2 filhas, a Natália, que é nossa filha primogênita, e a Mariana. Nossas filhas têm 17 e 18 anos de idade. E nós nos casamos em 1993. Eu sou pastor e tenho pedido a Deus a graça para ministrar uma palavra no seu coração nessa noite. E quando o assunto é família, todos nós estamos envolvidos. Quando a irmã que ministrava o louvor disse com muita propriedade, a ação de Eva teve uma consequência para a humanidade, que foi a história. Na verdade, não teve um fim bonito. Na verdade, a história não teve fim ainda, porque isso só tem fim mesmo com a glorificação. Mas nós que servimos a Jesus, precisamos entender que o ambiente de família é um ambiente natural como qualquer outro ambiente da sociedade. Contudo, é um ambiente onde nós convivemos o tempo todo. Nós passamos o final de semana juntos. Ambiente de família é um ambiente onde você sabe qual é o cheiro ou o odor do outro. O ambiente de família, você sabe o dia que o outro não está no dia bom. O ambiente de família é um ambiente onde as máscaras caem, onde as pessoas sabem quem você é de fato. As pessoas de fora não. A família, ela sabe quem você é. A grande verdade é essa. E as pessoas que estão se casando me preocupam muito, porque estão se casando sem estrutura, porque a própria sociedade não tem estrutura para passar para essa geração Y, por exemplo, que está aí, de que ser humano é descartável, de que ser humano é como celular, que se descarta quando o outro aparelho melhor aparece no mercado. E quando Deus cria seres humanos, Deus cria pessoas ímpares, que nenhuma tem a mesma digital da outra, e nem a íris dos olhos. Todo mundo é bem diferente um do outro, então ninguém é descartável e ninguém é substituível na questão de família. Deus criou a família para viverem juntos até que a morte os separe, e surgiu algo
e que tem acontecido no Brasil, e nós precisamos abrir bem os olhos, de uma facilidade, uma facilitação para o divórcio, onde os cartórios facilitam isso. Olha, no governo militar foi criado algo, é o seguinte, de que quando uma pessoa que tinha o curso superior, ele era preso, essa pessoa ficava separada na cadeia dos demais para que ele não pudesse influenciar os outros. E ganhou-se isso como status. O CNJ e outros aí agora estão criando, quando gays, lésbicas e transexuais forem presos, eles também serão colocados em celas diferentes. Ou seja, quem está errado vai estar na mão e a igreja vai estar na contramão. A igreja vive na contramão do mundo e nas mãos de Deus. E logo nós precisamos entender esse tempo e as estações desse tempo, para que nós sejamos aquilo que o reverendo John Stott diz no seu livro O Sermão da Montanha, quando ele diz que a igreja, ela é a contracultura, o não de Deus para esse mundo perdido. Logo, meus irmãos, a referência de família do mundo não serve para a igreja. A igreja de Jesus Cristo precisa bem compreender de que nós precisamos, antes de tudo, de Deus. Ah, mas o fulano só falta ser crente, ele não fuma nem bebe, tem um bom serviço. Minha irmã, cuidado, ele não tem nada, ele falta tudo. Nós precisamos, antes de tudo, sermos cristãos. Nós precisamos entender que os valores cristãos são aqueles que a gente leva para casa. O pai e a mãe passam para os filhos, até no não dito, as suas qualidades e características, e até os gestos que essas crianças comunicam no seu comportamento verbal, então gestual. Nós precisamos entender como igreja que o evangelho é muito mais do que João 3,16. A palavra de Deus nos dá, então, um caminho e uma forma de viver para que a família seja o lugar mais delicioso do mundo da gente se estar. Agora, muitas famílias não vivem isso, gente. Olha, pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, pessoas que vão morar no céu, pessoas que têm o Espírito de Deus, mas têm uma vida familiar fracassada. E esse antagonismo, é tão difícil conviver com isso, porque é muito bom, até que se chega em casa e que tranca o portão e entra, e tem que encarar aquela mesma pessoa todos os dias, e de dizer, eu não suporto mais essa casa, mas não se desafia a mudar. Eu quero convidar vocês a abrir comigo a Bíblia num texto em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, por favor. E logo depois nós vamos para o Novo Testamento, por gentileza. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Você encontrou? Diga amém. Muito bem, o texto para nós diz assim, se você perceber, esse texto é sobre o retorno da arca, e o versículo 14 diz assim, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele possuía, o que ele tinha, abençoou. Agora eu vou perguntar para você o seguinte, você que conhece bem esse texto de 1 Crônicas, capítulo 13, vai perceber aí comigo que essa arca tinha ficado 20 anos na casa de um irmão de Davi. E a Bíblia não relata que ele foi abençoado. E apenas 3 meses, observe bem para você ver a leitura do capítulo 13, olha bem comigo. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas suas cidades, para virem e unirem-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou com Davi, e por isso
pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sió, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram para lá, né? E a cidade chamada Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus e o Senhor, que no seu trono, entre os querubins, e a arca sobre a qual o nome do Senhor é invocado. Bom, então toda a casa se reuniu. Davi, muito bem intencionado. Quem deu conselho para Davi aqui, gente? Quem concordou? Só gente de bem. Só tem uma coisa, está tudo errado. Mas ninguém aqui procurou consultar a Deus e perguntar como é que a gente conduz as coisas de Deus dentro de casa. Foram lá, pegaram a arca, colocaram 2 homens importantes para conduzir a arca, e quando os animais então chegaram no ponto que não deram conta de segurar o balanço da arca, aquele carroção, alguém levou a mão e segurou a arca, e Deus o matou ali mesmo. Davi ficou tão indignado com isso, ele teve medo de Deus e disse o seguinte: não vamos continuar com a viagem, vamos deixar a arca aqui na casa de Obed-edom. Eu pergunto a você, a arca estava há quantos anos fora de Israel? Há mais ou menos 60 a 80 anos fora dos domínios de Israel. E agora, meus irmãos, há 20 anos estava dentro da casa do irmão de Davi, e ele não entendia. Sabe por quê? Porque ele não entendia o valor da arca dentro de casa. Queridos, nós também não entendemos muitas vezes o valor da palavra de Deus dentro de casa. A palavra de Deus é negligenciada mais do que a televisão dentro da nossa casa, mais do que a internet, muitas vezes mais do que os jogos de videogame. As crianças do nosso tempo, infelizmente, têm pouca instrução bíblica, e as crianças conhecem muito mais de PlayStation do que de Jesus Cristo. Os meninos conhecem muito mais de Facebook ou de Instagram do que do Senhor Jesus Cristo. Faça perguntas bíblicas para os meninos, e você verá então que eles conhecem, os meninos de ensino médio, muito mais de física, de química, de álgebra. Eles conhecem muito mais de língua estrangeira do que da própria palavra de Deus. E aí esses meninos vão se casar, e eles vão viver com uma mulher. E como é que se trata uma mulher? A questão nossa, a questão prática, gente. Nossa geração não está sofrendo com questão de salários. O Brasil está crescendo, está ótimo, está bom aqui no Brasil. Os meninos não estão com dificuldade de diploma, porque no meu tempo era o seguinte: tem que estudar. Mas hoje essa geração estudou. E o que está faltando agora? Porque naquela época se preocupava dizendo: você tem que ser homem. E era esse conselho que Davi tinha dado a Salomão. Tem que ser homem. Agora hoje tem que se estudar. Muito bem. E aí se estuda. Faculdade não forma homens. Quem forma homens é a igreja, a família. Infelizmente, vocês vão compreender comigo que você pode passar por lá, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer tudo, e a faculdade não filma na sua vida, e nem timbra na sua vida, e ela nem reforça na sua vida como é que deve tratar a mulher. A faculdade não está preocupado se as pessoas vão divorciar ou se vão viver juntos, se está vivendo bem ou não. Você tem que ir lá e dar uma boa aula. A grande verdade é essa. A grande realidade é essa. A Rede Globo, há pouco tempo, fez um programa e levou alguns personagens importantes da televisão. E levaram aquela Glória Maria, levaram uma psicanalista, uma mulher endemoniada, debochada. Começava do cabelo o deboche daquela mulher. E ela disse o seguinte, alguém perguntou o seguinte: quando um casal se divorcia, as crianças sofrem? E ela levantou a mão, a seguidora do Sigmund Freud, não é de Jesus. E tem muita gente pregando Freud por aí nos púlpitos, e Freud não tem nada para ensinar para a gente. E ela disse o seguinte: crianças não sofrem com divórcio, crianças não passam por dificuldade. E me parece que era a Glória Maria que estava lá. Ela disse o seguinte: comigo não foi assim, doutora. Eu sofri muito com o divórcio dos meus pais. Foi uma luta e uma dificuldade. Claro que sim, a própria palavra de Deus esclarece isso para a gente. Mas o que a ciência diz? Que não, está tudo bem. Como a ciência diz também que não pode corrigir filho. Como a ciência também não está preocupada. Você pode entrar em qualquer consultório de psicanalista ou de psiquiatra, que ele nunca vai falar para você: leva a Bíblia para sua casa.
Você já compreendeu o que a Bíblia tem para a sua vida e para você? Meus irmãos, o que tinha dentro dessa arca que abençoou a casa desse homem? A primeira coisa que tinha dentro dessa arca, que tem que ter dentro de todas as casas, é que essa arca da aliança tinha o maná. O maná é alimento, e alimento de Deus. E o alimento de Deus que a família tem quando as coisas não vão bem. Nós não buscamos em nenhum outro manual a não ser em Jesus. E o Espírito de Deus capacita a família a perdoar. O Espírito de Deus capacita a família a andar a segunda milha. O Espírito de Deus capacita os pais a compreenderem os filhos. O Espírito de Deus capacita os filhos a compreenderem os pais e une o coração de uns com os outros. A grande realidade é essa. E agora, esse maná aqui, meus irmãos, Deus havia dado ao povo de Israel quando o povo de Israel atravessava o deserto. O povo de Israel não entendia muito bem o maná, porque ele descia e tinha que comer todos os dias, só poderia guardar na sexta para comer no sábado. Se guardasse outro dia, dava bicho. E o povo de Deus precisa compreender, as famílias precisam compreender que o maná é algo tão importante, mas tem que ser buscado todos os dias. Esse maná é o alimento que falta muitas vezes em quantas famílias, é por isso que o coração endurece. Meus irmãos, nunca dê conselho para uma família se separar. Quando a arca está dentro da casa de uma família, a família passa por tempestades, mas isso não é o fim. Sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Sempre depois de um deserto não vem só um oásis, vem a terra prometida, a terra que mana leite e mel. As lutas, ao invés de destruir uma família, fortalece uma família. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça uma dor, nunca desperdiçou. Pega na mão do teu irmão aí, por favor, olha dentro dos olhos dele e diga o seguinte: olha, Deus não desperdiça uma dor, até nas suas dores Ele te abençoa. Quem nunca passou dores na família, né, queridos? Esse maná que nós precisamos. O povo de Israel recebia codornizes no final da tarde, nem entendia aquilo. As casas que está faltando o alimento de Deus, precisa buscar isso, meus irmãos, na hora bendita. O inimigo tem entrado em tantas casas tentando destruir. Quantas casas? Tem tentado, tem conseguido. Um amigo meu esses dias me procurou dizendo o seguinte, que estava muito cheio de si, porque ele era um conquistador. E eu disse que ele não conseguia conquistar a pessoa mais importante na vida dele, que era a esposa. Logo, ele era um fracassado. É um colega de profissão que entendia que os artigos que escreve conquistam as pessoas. Não. Meus irmãos, você precisa olhar para a sua identidade. A sua identidade não é o que você é na academia, não é o que você é no seu trabalho. A sua identidade é o que você é diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é a identidade do cristão. Então, voltando com vocês, você precisa entender que esse maná é um maná maravilhoso que não pode ser comido estragado. Você tem que buscar todo dia. Como é que é a sua hora bendita? Seu tempo com Jesus? Os casais, é tão difícil para os casais orarem de mãos dadas, orar com os filhos. Irmãos, eu sou casado, eu sei que isso não é fácil. Nós tentamos e é uma força maligna tão contrária à família, sabe por quê? Porque quando a família se reúne para orar, isso é tão forte, tão cheio de vigor, e ataca tanto o inferno que o inimigo faz tudo para que a família não se reúna para orar. Sabe uma coisa que eu fiz esse ano? Eu tirei a televisão da minha vida. Nem para jornal. Jornal escrito, eu estou lendo, leio revistas, leio jornais, mas eu vi o quanto tempo eu jogava fora todos os dias com a televisão. Ontem nós reunimos em casa, após o trabalho, que nós trabalhamos ontem, para fazer um devocional em família. Nós estávamos falando da palavra de Deus em um momento de oração com adolescentes, eu, a minha esposa e as meninas. Isso é tão importante. Família sem Deus é família fracassada. Vai entrar no céu, vai ser bênção na igreja, mas vai viver uma vida
totalmente entristecida, porque dentro da casa é o lugar onde a alegria entra. E se não tem alegria dentro de casa, a gente precisa viver mascarado, não é? Está tudo bem comigo, está tudo maravilhoso, né? Precisa ficar apagando as coisas. Uma outra coisa que tinha aqui dentro dessa arca era a vara de Arão. E a vara de Arão era algo tão importante, aquela vara que reluzia, porque ali se vê autoridade. Dentro de muita casa não tem autoridade. Tem casas que até tem a palavra de Deus, mas não tem autoridade. De quem é a autoridade? A palavra de Deus diz isso. Meus irmãos, não se assustem com o que eu vou dizer, eu não sou machista, sou contra machismo e contra feminismo. Eu acho que o homem tem que ser homem e a mulher ela pode ser feminina, mas não deve ser feminista. E eu vou dizer a vocês, em nome de Jesus, o homem cristão tem autoridade dentro do lar. O lar não é lugar de disputa de autoridade. Muitas vezes os filhos ficam olhando e perguntando, quem a gente segue? É ele ou ela? Como é que é esse negócio aí? Eu não estou entendendo bem. Não é porque discutem muito sobre salário, discutem sobre autoridade, sobre onde os filhos vão. E agora, no momento dessa vara de Arão, para a gente entender que o homem de Deus tem que ter cajado. O homem cristão tem que orar mais do que a mulher, tem que ler Bíblia mais do que a mulher, tem que ter autoridade, não é somente sobre os filhos, mas tem que ter autoridade sobre principados e potestades. Ora, esse negócio de o diabo jogar crack dentro da família cristã não pode. Esse mundo, por exemplo, mas irmão, o inimigo invadiu a minha casa, uma irmã me disse isso. E agora, meu irmão, a minha filha se tornou lésbica e o meu filho virando gay, e o que eu faço? Eu falei, mas com essa luta, olha o jeito que essa mulher estava, a senhora ora, não. Busca a Deus, também não. Como é que é isso? Não, a professora da escola bíblica dominical, não é por aí, minha irmã. Busca esse filho, vamos pôr o joelho no chão, clamar a Jesus, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que ama, um Deus que quer a família toda organizada, no altar. Altar é lugar de morte, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de entrega, altar é lugar de rendição, altar é lugar de morte do eu, é lugar de dizer o seguinte: nós dois somos um, querida. Nós não somos dois pegando uma queda de braço dentro da casa. Somos um. Um em Cristo. E esse um que nós dois somos, nós vencemos o inimigo. Os irmãos concordam comigo? Digam amém. A gente vence o inimigo. A família, quando ora juntas, ela vence o inimigo. Meus irmãos, aqui está o valor da autoridade do homem. Vamos comigo lá em Efésios capítulo 5, por favor? Vamos juntos? Efésios capítulo 5. A partir do versículo 20, nós encontramos pontos importantes para o homem e para a mulher. Aqui tem algo incontestável. A palavra de Deus está dizendo assim: sejam submissos uns aos outros. Submetam-se uns aos outros, não é assim? É o versículo 20? 21. Submetam-se uns aos outros. Aqui tira toda a raiz de machismo. A mulher tem que se submeter ao homem. Isso é muito interessante, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o filho, em Efésios, ele deve obedecer os pais e honrar os pais, porque isso é justo. Agora a Bíblia não manda a mulher obedecer o marido. A grande verdade é essa. A Bíblia manda a mulher honrar o marido. Olha, você se submeta ao seu esposo. A verdade é essa. Por quê? Porque a mulher não é filha do homem. Por mais que ela se case com um homem mais velho, ela é esposa. E a esposa é muito interessante, porque no Salmo 128, a palavra de Deus não diz assim, olha, a mãe dos seus filhos, a empregada da casa, aquela mulher diz, a sua esposa diz. Feliz será, a sua esposa, ela é como um pé de uva. Pé de uva se faz vinho, e vinho para o judeu é alegria. E
E o homem se alegra com a sua esposa. A esposa tem o valor de alegrar o coração do marido. E o marido de alegrar o coração da esposa. E aqui em Efésios diz o seguinte, se o versículo 21 diz, submetam-se uns aos outros, o versículo 22 está dizendo, mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos como ao Senhor. Bom, irmão, isso é doutrina, a palavra de Deus está mandando. Agora tem pontos, eu gosto sempre de lembrar disso, que não é tão fácil, mas não é tão difícil. Veja bem, o homem precisa amar a mulher. E é aí que entra, se submeter é fácil, amar é difícil. E principalmente no mundo que nós vivemos, que não reconhece amor. Amor nesse mundo é sexo banalizado, barato. É sexo na bananeira. Amor nesse mundo é gozo, é tirar proveito do outro, é viver bem e o outro que se dane. Esse que é o amor. Não é assim que se diz por aí, vamos fazer amor? Se vocês estão assustados porque tem criança aqui dentro que está ouvindo tudo isso, eles ouvem muita coisa muito pior na televisão, viu, gente? E na internet, não se preocupem não. Nossa, pastor, abaixa o nível, não. Preocupa não, meus irmãos. Se você tem, pega o Facebook do teu filho e olha naquelas janelinhas à direita lá para você ver. Convite para tudo que não presta, no mundo está ali, que a gente deveria tomar muito cuidado, não é? Então eu estou trabalhando com algumas adolescentes viciados em sexo. Adolescentes, sabe o que é viciado em crack, em cocaína? Viciado em sexo. Aí o que acontece? Sabe o que está acontecendo? O grande problema é que a mãe disse, eu travei tudo, meu irmão. Eu disse, a senhora, e o Facebook? Ela disse, ai meu Deus, eu não sabia que por ali tem caminho. E tem caminho, infelizmente. Mas sabe o que é, gente? É porque quando o pai e a mãe estão unidos em amor, quando há risos na casa, quando há alegria na casa, quando há piada na casa, de brincadeiras um com o outro, quando há presentes na casa, será que só tem essa cara amarrada todos os dias e as mesmas reclamações porque ainda não comprou a casa própria? E Deus diz, ei, eu tenho tanta coisa boa para vocês, não é só deserto. Tem uma alegria tão grande que independe de coisas conquistadas. Aqui, você precisa entender que quem ama, suporta tudo. O amor, ele cobre até multidão de pecados. O amor, ele vence todas as barreiras, todas as dificuldades. O amor é tudo, e feliz é quem ama. E o marido para amar a mulher, como é que é? Como é que a gente consegue amar as pessoas, né? Você já pensou tanto que Jacó sofria? Ele casou com Raquel, casou com Lia, amando Raquel. Complicação, né? Por isso que tem gente que diz que Jacó era analfabeto, que ele amava Raquel e não Lia, né? Agora vejam bem comigo. Você precisa amar quem você casou. Agora como? Entregando seu coração como? Só em Jesus. Ele é o amor. E agora te ensina a amar essa pessoa e entregar, derramar seu coração. E qual machão que dá conta de fazer isso? Você tem que abrir mão dos seus direitos. Você tem que deixar essa mulher saber quanto que você ganha, como é que você gasta esse dinheiro. Se você não é bom administrador dentro da tua casa, peça ajuda para ela, isso é amor. Você, querido, eu reconheço o seu valor. Há tantas críticas dentro de casa. Críticas pesadas mesmo, críticas que os casais nem conseguem ter alegria nas suas intimidades por causa de críticas. Olha, gente, nesse seminário, nós precisamos como família, quem é criança vai ficar adolescente, quem é adolescente vai se tornar adulto e quem é solteiro vai se casar. E quem está casado não vai se divorciar nunca que está aqui, não é verdade? E a graça do Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus. Então vejam bem, se eu tenho o maná, se eu tenho a vara de Arão, que é a autoridade, eu tenho comida, eu tenho autoridade, e uma terceira coisa que tinha na arca eram as tábuas. Tábuas é a palavra. E o que essa palavra diz? Nós abrimos em Efésios capítulo 5, essa palavra diz o quê? Amor. Agora, que tipo de amor é esse? É amor assim, ó.
É o amor de Cristo pela igreja que morreu por ela. É esse amor. É o amor sacrificial. É o amor da entrega. É o amor que supera tudo. Sabe por quê? No final de tudo fica a família. Os filhos vão um dia, mas fica o marido e a mulher. Mas agora, se esses filhos estão em casa, cadê esse amor que é compartilhado? Cadê essa casa? Teve um padre que fez uma música muito interessante, que foi uma cópia que ele fez de uma música caipira aí também, que ele dizendo que o pai chegava em casa e tocava violão no final da tarde, e que eles esquentavam fogueira e acabavam brincando todo mundo, e como era gostoso aquilo, lembranças da infância. Você sabia que tem criança que tem trauma da infância? Tem trauma, só lembra das dores, das confusões dos pais, do egoísmo dos pais. O momento é esse. Eu cuidei de um menino que o Conselho Tutelar trouxe para mim. Quando o Conselho Tutelar trouxe essa criança, o menino tinha dado um chute na polpa da professora, imagina. E a professora ficou muito irada, o marido da professora muito bravo, e o negócio deu uma confusão que deu polícia. E levaram o menino para o Conselho Tutelar. A conselheira tutelar disse assim: você está certo, o ECA, olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que criança tem que ser protegida, mas criança tem que respeitar os outros, não? Aí esse menino, o juiz atendeu esse menino, falou, não, vamos mandar esse menino para psicoterapia, mandou para mim. A carta do juiz, atende o menino aí. Atender esse menino, falei, Deus me livre. Vou ter que atender? Vou atender na igreja. Eu só posso atender na igreja, pode mandar. Chegaram na igreja. Eu atendi o menino um dia, no segundo dia, chegou uma missionária e disse, pastor Natanael, eu queria muito compartilhar algo com o senhor, preciso de 15 minutos. Fez sem problema, peguei 15 minutos e entreguei para a mulher. Quando terminou aquele momento dos 15 minutos, a mulher estava na porta como uma leoa, botou o dedo no meu nariz e disse, escuta aqui, rapaz, você está pensando o que você é? Hã? Você está pensando o quê? Eu tenho o que fazer, viu? E ficou muito irada e furiosa. Eu falei, meu Deus do céu. O marido ficou assim, ó, calado do lado. Eu disse, tudo bem, não me batendo, tudo bem. Vamos. Ela botou o pé no degrau e disse, a senhora fica de fora. A senhora manda na sua casa, no meu consultório, não. Aqui no meu consultório, eu mando. Nem o diabo não manda aqui dentro. O menino, por favor, entra. O menino entrou, contei uma metáfora para o menino, que era a metáfora do macaco. Para o menino que era muito ansioso. Quando terminou a sessão, eu convidei os pais, eles entraram. O menino olhou e falou o seguinte, ô doutor, conta a metáfora do macaco aí para ela. Você está achando que eu sou louco por chutar a bunda de professora? Vá lá em casa para você ver o que esse casal faz um com o outro. É tapa na cara, meu irmão, é a coisa mais simples que você vai ver por lá. Todos os dois são loucos, ó. Você tomar remédio controlado. Eu disse, meu Deus, sabe o que eu fiz? Conversei com o menino parou de dar trabalho na escola, adotei o casal, e fui fazer terapia de casais com o casal. Sabe por quê? Porque eles eram tão agressivos e o menino só replicava aquela agressividade na escola. Sabe o que é isso? Ah, você quer mais? Eu estou falando isso com autorização deles. Você quer mais? São obreiros na igreja. Para você entender, tem maná, tem a palavra, tem santa ceia, mas não tem ajuste. Como é que vive bem, gente? Todo dia falando em divórcio. E aí o que vem? As psicossomatizações, os problemas, fibromialgia e outros problemas físicos que o médico não descobre. Estou dizendo que todo mundo que tem isso é isso não. Então, voltando para a palavra de Deus que diz, marido, ame essa mulher. Quem ama não discute, não briga, não bate de frente, não maltrata. Quem ama compreende, quem ama sabe usar autoridade, porque a autoridade é de Deus. Mas que tem que ter regra nessa casa, tem. Você quer ver? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 128. E olha bem o que esse Salmo 128 diz sobre os filhos. Diz, os seus filhos na praça da cidade, os seus filhos na lan house,
os seus filhos no cinema, os seus filhos na colônia de férias. Não, os seus filhos onde? A roda da mesa. Não é assim? A roda da mesa. Mas diz assim: quão feliz é esse homem? É feliz. A sua esposa é como o quê? Videira. E os filhos como o quê? Plantas, broto, rebento de oliveira. O que se faz a oliveira? A oliveira dá azeitona. E da azeitona prensada sai o azeite. E azeite se coloca nas candeias para iluminar as casas. Do azeite se faz unguento para curar ferida. Filho é para ser luz, é para ser bálsamo, não é para ser problema. A grande verdade é essa, mas a questão é que a gente inverte a palavra de Deus. Por exemplo, filho na igreja chama no pai de cara. E aí, meu irmão? Cadê a mesada, coroa? Está aí? Não é assim, não é? Filho tem que honrar. Sabe o que é honrar? É mais do que venerar. É se curvar diante da mãe e do pai. Curvar, é amar. E aí diz o seguinte, que esse homem é feliz e abençoado, não é? Então a palavra de Deus diz aqui no Antigo Testamento, diz lá no Novo Testamento, mas a gente precisa seguir os seus preceitos. Essa tábua abençoada que nós temos aqui, essa casa que tem a aliança de Deus, a lei que nos ensina a viver tão bem uns com os outros. Queridos, eu quero começar com vocês aqui algo hoje para dar sequência amanhã, porque não vai dar tempo. E eu quero convidar vocês, porque esse homem levou a arca para casa. Eu quero convidar vocês para ver um homem que levou a arca para casa no Novo Testamento. E aí eu convido vocês a abrirem a Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 19, ver comigo do versículo 1 até o versículo 10. Aqui tem a história de um homem, história muito interessante, de um homem que teve um encontro com a arca, ou melhor, esse homem teve um encontro com Jesus de Nazaré, e quando ele se encontra com Jesus, a vida dele muda, mas ele leva Jesus para onde? Para a sinagoga? Para casa. Olha para vocês verem comigo o que é que ele faz, o texto é tão lindo. É o texto que o Senhor me deu também para a gente trabalhar nesse seminário de família, que é um texto que nos diz assim, Lucas 19, a partir do versículo 1, não é isso? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, de gente que não presta. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo, primeiro, era baixinho, de pequena estatura, a primeira dificuldade, primeira barreira, baixa estatura, e não conseguia por causa também da multidão. A multidão também era uma barreira para esse homem se encontrar com Jesus e levar ele para casa. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa. Diga comigo assim: quero ficar na sua casa. Muito bem, ele queria ficar na casa de Zaqueu. Desça depressa. E aí o que aconteceu? Ele desceu depressa. Ele atendeu. Imagino que a voz de Jesus deve ter sugerido a ele: desce, vamos, eu vou para a tua casa. E ele diz o seguinte, versículo 6, né? E então ele desceu rapidamente e obedeceu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, olha, gente, o resultado de levar Jesus para casa, mudança rápida, instantânea na vida de um pecador.
Ele disse o seguinte: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. O que estava perdido. Então, queridos, nesse ponto de vista não tem família perdida. É muito mais fácil restaurar uma família do que fazer outro casamento. Muito mais fácil. Lembra das bodas de Caná? Jesus atravessou ali. E quando chegou às bodas de Caná, ele transformou água em vinho de qualidade. Isso ele faz nos casamentos hoje, faz na vida dos filhos. Irmãos, isso é uma questão, sabe de quê? Até de cultura. Quando a gente coloca na cabeça, culturalmente, que pode uma coisa, aquilo deixa de ser barreira para a gente. Nem Deus faz mais intervenção naquilo que a gente acredita. E essa geração acredita que família pode se separar. A grande verdade é essa. Faça uma pesquisa entre os jovens e pergunte quantos deles rejeitam essa ideia, porque isso tem sido ensinado, tem sido muito ensinado. Então, eu quero ver com você que esse texto mostra o encontro de Jesus com um homem que não tinha valor algum. Jesus quer entrar nas nossas casas, gente, para abençoá-la. Jesus quer entrar dentro das nossas casas para mudá-la, para fazer a gente confessar os pecados, para fazer a gente começar uma vida nova, comportamento novo, vida de santidade. Agora, o que vai acontecer quando Jesus entra nas nossas casas? Primeira coisa, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Jesus estava passando por ali, Jesus entrou em Jericó. E quando Jesus entra na cidade, você vê comigo aqui no capítulo 19, versículo 1, ele entrou na cidade. Ele ia passando por ali. Jesus não voltou ali mais, diz os relatos bíblicos, não é, pastor? A última vez que Jesus passou por Jericó, em cima daquela árvore tinha um homem que tinha atravessado todas as barreiras. Irmãos, quantas barreiras para a família ser feliz, levar Jesus para casa? Primeira barreira é o nosso eu, o nosso direito. Eu não abro mão do meu direito. A grande verdade é essa. Nós precisamos juntos pegar Jesus, levar para a nossa casa. Zaqueu não deixou passar a oportunidade. Tem muito crente que deixa passar a oportunidade. Olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho muitas observações a fazer na igreja, porque eu já fiz pesquisa na igreja para observar batismo com o Espírito Santo. E um dia fizeram um culto na igreja e mais de 100 jovens foram batizados com o Espírito Santo e virou aquele reteté de Jeová. E que bênção! E o povo naquela alegria, os pastores, o povo foi batizado com o Espírito Santo. Eu disse o seguinte: tudo bem, mas eu quero ver a vida dessas pessoas após o batismo com o Espírito Santo. Os casados, eu queria ver a vida de casado. Não mudou nada. Então, será que é batismo com o Espírito Santo? Algumas pessoas mudaram mesmo, porque o que acontece em Atos capítulo 1, versículo 8, é que transforma radicalmente a vida dos discípulos. Havia algumas pessoas em Jerusalém, e quando aquele vento, o som como de um vento impetuoso, enche a casa, eles começam a falar novas línguas e são preparados para a missão. E dentro de casa, o Espírito nos ajuda a ser marido. O Espírito ajuda as irmãs a serem esposas. O Espírito ajuda os filhos a serem filhos, cheios do Espírito, que honra os pais. Jesus não está passando na sua vida pela última vez, mas você precisa superar as barreiras para se encontrar com Jesus. Você precisa superar a multidão de problemas, a multidão de dificuldades, a multidão de barreiras, a multidão da angústia, a multidão das dores que você já sofreu na sua vida. E muitas vezes dentro desse casamento, quem prometeu te amar, muitas vezes te espancou, isso emocionalmente. Vença essa multidão.
essa barreira, e diga: Jesus, eu aceito o teu bálsamo sobre mim. E quando esse bálsamo vem, o Senhor vai trazer cura mesmo e trazer restauração sobre a minha vida. Você precisa vencer. E essa baixa estatura? Há quantas pessoas com baixa autoestima dentro de casa? Recebe um elogio, tem gente que tem a estima tão baixa que você chama a pessoa, ele olha para ver se está chamando é outro. Eu falei: meu Deus, mas o que é isso? Mas eu estou falando é com você. Dificuldade em receber elogio, dificuldade em se arrumar, em cuidar do que tem, da casa, dos filhos, demonstrar amor para com o outro. Olha, irmãos, eu fui criado num lar, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, é uma das referências que eu tenho, mas eu me lembro de ser colocado no colo, de ganhar um beijo na testa, na face, uma vez. A minha mãe me teve com quase 50 anos de idade, e logo depois a minha mãe teve um câncer, e ela veio para Goiânia tratar, e eu fiquei sozinho. As minhas irmãs, eu tenho irmãos com mais de 70 anos de idade, e eu ficava: cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E ninguém falava: cadê minha mãe? E um dia minha mãe desce de um ônibus e vem para casa, e eu tinha saudade do cheiro da minha mãe. Eu queria muito cheirar a minha mãe. Aquele cheiro me acalmava, quietava meu coração de menino pré-adolescente. E foi quando a minha mãe me chegou, me colocou no colo, foi olhar bem meu cabelo, me deu um beijo. Eu tenho 44 anos, não me esqueço disso e me emociono toda vez que me lembro daquele beijo. Mas tem gente que vai para a vigília, ora para os filhos, mas não tem coragem de botar filho no colo, de dar um beijo. Não tem coragem de dizer: eu amo você, olhando nos olhos, dizer: olha aqui, para você ver que é verdade, que eu te gerei, que você está aqui dentro do meu coração. Eu amo você e dou a vida por você, se necessário for, meu filho. A Bíblia diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você está perto do seu pai aí? Dá um abraço nele aí para me ver quem é pai e quem é filho daqui. Olha, tem muitas famílias juntos aí, né? Tudo bem? Aqui? Ok, 1, 2, 3, olha aqui, olha. Estou vendo as famílias, pastor Valteir. Pode ser na mãe também, viu, gente? Não é só no pai, não. Que coisa boa, né? Minha família tem essa liberdade de se abraçar, isso é coisa maravilhosa. Muito, muito bom. Então, queridos, vocês observando comigo, esse foi o tempo de Zaqueu. Foi o tempo dele levar Jesus para casa. Isso estava nos propósitos de Jesus. Olha o versículo 5 para você ver, de Lucas 19. Ele diz o quê? Hoje convém que eu vá para a sua casa. Os propósitos de Jesus. Convém. Jesus quer ir para a casa do crente, mas tem crente que não recebe muito bem Jesus em casa. Porque tem tanta coisa errada lá, e Jesus fala: ei, eu não quero que você dê metade da fortuna para os pobres, mas eu quero que você lave essa boca suja sua. Você está xingando demais dentro de casa, camarada. Tem que dar uma baixada na bola aí. Mas dentro da igreja, né, é tão interessante, né? Quando a pessoa lê aquele texto bíblico que diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, não é? E aí a gente entra na igreja e o comportamento muda. E aí muitas vezes a gente fica numa cara de pau dentro da igreja, né? Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Entrar na igreja e fica santo. A igreja é o lugar onde é o lugar mais fácil da gente ser crente, é dentro da igreja. Dentro de casa não é tanto assim, não. Zaqueu sabia disso. Ele já tinha ido à sinagoga várias vezes. Aquilo não tinha chamado a atenção dele. Ele precisava ter um encontro com Cristo. Tem muito homem que não se converteu ainda. Muita esposa. Muitos filhos. Olha, gente, a condição desse homem é que ele era rico, mas era um miserável. Não tinha nada. Ele era rico. Você pode ver comigo? Lucas capítulo 19, veja bem o versículo 7 comigo para você ver. Lucas capítulo 19, veja o versículo 7. O versículo 7 diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Se hospedou na casa de um pecador. Mas diz aqui no início do capítulo o seguinte: este homem havia ali, versículo 2, um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Era rico,
tinha muito dinheiro, mas isso não é o suficiente para a família. A família precisa de mais, precisa de uma outra riqueza, precisa de uma riqueza do Senhor, riqueza que ninguém tira, nem a traça come, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões escavam, nem os ladrões roubam. Nós precisamos discernir o tempo de Deus para as nossas oportunidades, porque elas passam. Oportunidade passa, você está com a oportunidade agora de fazer um concerto. Nós precisamos discernir isso, meus queridos irmãos. Depois eu quero ver com você que nós precisamos aproveitar essa oportunidade quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que você está buscando? Você está buscando comprar sua casa própria? É importante. Você está buscando comprar o carro? É muito importante. Você está buscando comprar uma casa de praia? É muito importante. Você está fazendo uma poupança para formar seus filhos? Você está buscando formar seus filhos na universidade? Tudo isso é muito importante, mas o mais importante é a família. É muito importante a família. Essa semana eu contei essa história que eu vou contar a vocês, vocês conhecem ela, que ela é muito difundida por aí, que é a história da mulher que estava à porta de uma caverna, com uma criança nos braços. E ela ninava a criança e de repente ela ouviu uma voz: olha, a porta da caverna vai se abrir e aqui tem um tesouro muito grande, você entra e pega o que você quer. Você tem 15 minutos para isso. Só tem um porém: não esqueça o mais importante. Ela entrou na caverna, viu uma coroa de um rei cravada de diamante, ela pegou. Ela viu muitas joias preciosas, ela pegou e foi colocando colar de pérola no pescoço e foi colocando diadema e tanta coisa. E a voz disse o seguinte: faltam 2 minutos, a porta vai fechar. Tinha passado 13. E ela então ouviu a voz dizendo o seguinte: não esqueça do mais importante. Ela tinha sentado a criancinha à beira de uma pedra para pregar as joias. Ela disse, a voz disse: a porta está fechando. Ela saiu e quando ela saiu toda cheia de joias, ela olhou, o maior tesouro dela tinha ficado dentro da caverna e ela tinha perdido. Tem gente fazendo isso na vida, enriquecendo e ficando bem, deixando a responsabilidade maior de Deus, que é dos filhos, do esposo, a responsabilidade da esposa, a responsabilidade da vida devocional, da vida cristã. Tomemos cuidado com isso nesse tempo. Esse homem aqui, apesar de rico, ele tinha necessidade de um bem maior, que era a salvação. E ele precisava de levar Jesus para casa, de mostrar para os seus parentes e para a sua esposa e para os seus filhos. Ele disse: eu não quero ver esse homem só, quero levar para casa. A prática da salvação, meus irmãos, é coisa essencial na vida do crente. É coisa essencial na vida da igreja, é muito essencial. E eu vou dizer para vocês, um outro ponto, eu quero ficar nesse ponto por hoje, é que Zaqueu logo em seguida confessa os seus pecados, e na família a gente precisa confessar pecados. Tem muita coisa. Zaqueu tinha reputação de um homem pecador, Lucas capítulo 19, versículo 7. E é muito interessante que ele não se justificou, ele confessou os pecados, demonstrando verdadeiro arrependimento. A coisa mais difícil em aconselhar cristãos é que eles muitas vezes se justificam até com a própria Bíblia. E a maior justificativa do crente é o amor de Jesus. A graça de Deus já estava operando na vida de Zaqueu. O Espírito Santo de Deus convence esse homem do pecado, e a confissão é essencial, o perdão é essencial. E tem algumas coisas dentro das casas que impedem que Jesus vá para lá. Desonestidade nos negócios, tem muita família desonesta. Infelizmente, sabe que estão vivendo na desonestidade, e os filhos precisam aprender a ser honestos desde o início. Infelizmente, trazer bens mal adquiridos para dentro de casa. Oh Deus, tem misericórdia. Eu conversei com uma família há pouco tempo e contei a história contada pelo pastor Enéas Tognini, no livro dele chamado Tristeza ou Paz, quando o homem dá uma depressão profunda
E ele vai aos médicos, é presbítero, deixa de ser presbítero, fica ranzinhos com a mulher, ranzinhos no trabalho, vivendo de atestado. E ele então muda-se um médico lá para a cidade, e o pastor fala assim: irmão, eu vou te levar no doutor fulano de tal, que é um presbítero da igreja, ele pode te ajudar. O médico pediu todos os exames, olhou tudo, disse: você não tem nada. Falou: olha para mim. Ele disse: sim. Tem nenhum pecado encoberto na sua vida, não? Aí ele disse: quê? Eu vim atrás, foi de um médico, não foi de um pastor, não. Toma vergonha, você fica recebendo consulta para ficar dando sabão em mim aqui, rapaz. Ele disse o seguinte: a porta da casa é serventia da porta da sala é serventia da casa, pode ir embora. E ele foi embora, e aquilo ficou na cabeça dele. No outro dia ele volta, e o médico disse: o que você está fazendo aqui? Você me maltratou ontem, eu sou um presbítero da igreja como você. Ele disse: meu irmão, há 1 ano atrás, os meus pais morreram. As minhas irmãs me têm como um homem de Deus, e eu realmente sou. Os bens do meu pai deu 2 milhões de reais. Eu fiz o seguinte: eu peguei 1 milhão e botei na minha conta, o outro 1 milhão, que eu vendi, as minhas irmãs me deu procuração. Eu dividi para nós 3 e mandei para elas, e elas ficaram felizes com o dinheiro. Disse: Deus é contigo, meu irmão, o Senhor Jesus te abençoe, você é muito bom, cuidou dos bens da gente aí. E ele disse o seguinte: o dinheiro rende juros a cada dia, mas os meus olhos os envelhece. E ele disse o seguinte: o que eu faço? Eu quero que o senhor ore comigo, doutor, para que ninguém saiba, nem o pastor da igreja, ninguém, nem o coral. E eu quero consertar. Ah, você quer consertar? Quero. Tudo bem. Senta aí, pega uma caneta, escreve uma carta, nem manda e-mail não para suas irmãs, e diga o seguinte: eu sou desonesto, eu roubei vocês, eu nunca vou fazer isso. Falei: então dá licença da minha sala, você tem que entrar pela porta da frente. Disse: então tá bom, senta aí. Pegou a próprio punho, escreveu uma carta para uma, falou: ah, graças a Deus. Falou: pega seu talão de cheque. Para que talão de cheque? Para você pegar o dinheiro com juros e correções monetárias e mandar para suas irmãs. É assim que a gente faz quando a gente arrepende dos pecados. A gente precisa restituir o outro naquilo que a gente roubou. Sabe o que aconteceu? O homem voltou a assoviar, voltou a comer, voltou a trabalhar, voltou a ser bom marido, voltou a ser bom pai, voltou a ser bom presbítero na igreja, voltou a tudo, porque o que estava causando tristeza na vida dele, problemas conjugais, e gente indiscreta dizendo assim: divorcia, irmão, tem tanta mulher no mundo. Era o pecado dele. Olha, Zaqueu encontrou com Jesus e levou ele para casa, e os problemas dele acabaram. Ele até se sentiu grandão. O cara agora. Eu levei Jesus para minha casa. Injustiça nos relacionamentos entre marido e mulher, gente possessiva, gente ciumento demais, gente durão, que precisa levar cascudo de Jesus. Tem que aprender que o outro tem liberdade no Senhor. Injustiça no relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e filhos, empregador e empregado, injustiça, quantas vezes tem, famílias que oprimem os outros, pornografia na internet, escondidinho lá no canto, ninguém sabe, idolatria, e quantos outros pecados que a gente comete e vai levando, e Jesus fala: eu estou vendo tudo. Quando você se converteu, eu coloquei o Espírito para morar dentro de você. Ele me conta. É meu amigo. Meus irmãos, a necessidade de reavivamento espiritual dentro das casas. Para que os inimigos da família sejam derrotados. A experiência de Jacó vivida em Gênesis 35 mostra isso. Que ao ponto de morrer, ele faz uma aliança com Deus e enterra todas aquelas correntes e argolas retiradas de todo mundo, e os deuses aos pés de uma árvore frondosa. Essa árvore simboliza a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o marco da salvação da família cristã.
eu quero encerrar esse primeiro momento meu. Amanhã nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus, falando mais sobre esses assuntos, né? Aproveitar bem o tempo amanhã. Mas eu gostaria de orar com vocês. Você pode ficar de pé comigo? Senhor Deus, eu entrego a minha família, minha esposa Adriana, Natália, Mariana nas suas mãos. Pai, me ajuda a ser crente. Deus, me ajuda a te temer dentro da minha casa, viver, Senhor Deus, como o homem que o Senhor tem para mim, que eu viva. Deus, me ensina os preceitos da Tua palavra, me ensina a ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro levita, um verdadeiro pastor dentro da minha casa. Senhor, que a Tua palavra se cumpra, Deus. Nós repreendemos toda ação de principados, de potestade contra a família. Jesus, o Senhor criou a família antes do pecado, e nós repreendemos toda arma forjada do inimigo contra a família. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que a Tua graça que nos basta, que excede o nosso entendimento, que é melhor do que a vida agora, Senhor, possa adentrar cada coração que procura a Tua graça dentro dos lares. Abençoa, abençoa, abençoa as casas, abençoa os filhos, abençoa o esposo, abençoa a esposa, abençoa o devocional e a vida cristã e a entrega que essa família faz ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode dar um abraço de urso no teu parente aí agora, no teu filho, no teu esposo. Abraço de urso é aquele que a pessoa, no mínimo, tem que fazer. Tem que contar primeiro número, 1. Podem assentar, queridos. Deus abençoe. Pastor Volteio, devolva a direção ao senhor. Maravilha. Glória a Jesus. Depois que se abraçar, você senta, tá? Mas pode abraçar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Fomos muito abençoados, né, irmãos? A palavra confronta às vezes, mas ela é boa quando confronta, né, irmãos? Ela não pode fazer só aquela coscazinha, não. Ela tem que confrontar. E se confrontou, nós nos dobramos diante dela com propósito de mudança. É isso que Deus quer de nós. Eu fui muito abençoado. Todos foram abençoados aqui? Quantos foram? Maravilha. Deus abençoe o pastor Natanael. Amanhã, 9 horas, vamos voltar. Nesse momento, queridos, nós vamos ofertar nessa noite. Nós vamos fazer a oferta com muita alegria. Queria que você, nessa hora, abrisse o seu coração para fazer esse momento do culto com muita dedicação. Abra aí o seu coração para fazer essa oferta. Eu queria que o Espírito Santo de Deus conduzisse você em uma reverência absoluta. Esse momento é também muito importante, porque você vai demonstrar sua gratidão, sua reverência, sua devoção com relação à obra de Deus. E às vezes passa pela nossa disposição de fazer a oferta, e às vezes até sacrificial. Aquilo que o Espírito de Deus colocar no seu coração, quero que você devolva como oferta com muita alegria, com muita dedicação nessa noite. E em nome de Jesus, eu te abençoo. E olha que eu estou usando o nome dele, que é dono de toda a riqueza, dono de todo o ouro, de toda a prata. Então escuta, em nome de Jesus eu te abençoo nessa noite. Você que vai ofertar, e você que não pode, amanhã você vai ter oportunidade, Deus vai te dar essa oportunidade, amém? Em nome de Jesus, pode recolher a oferta. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão fazendo a oferta nessa noite. Deus abençoe aqueles que não podem fazer
para que tenham essa oportunidade e essa graça de Deus de fazer na próxima reunião, tá? Enquanto os irmãos estão ofertando com alegria, nós vamos fazer as últimas considerações. Amanhã às 9 horas da manhã em ponto, nós vamos nos reunir aqui para a segunda reunião e o segundo momento de estudos. Amanhã as salas não vão se separar. As crianças vão se separar, Jamile? Jamile, vai separar as crianças amanhã? As criancinhas vão para as salas, só vão ficar aqui os adolescentes, os jovens e os adultos, tá? Então, todos os irmãos, chegam na hora, irmãos, porque nós vamos gastar no máximo, viu, Félix, Ministério de Louvor aí, os primeiros 30 minutos para fazer a abertura, uma leitura e a ministração do louvor, tão bonito como foi hoje. Lindo, essas músicas, né? Vamos cantar amanhã com alegria de manhã. Deus abençoe a todos. Pastor Júlio, um abraço, tá? Sei que amanhã você tem as seus compromissos, mas foi uma bênção, tá? Os demais que nos visitaram, sei que tem muitos irmãos, eu os convido a voltar amanhã. Deus tem uma nova revelação para você. O pastor vai continuar essa ministração amanhã, e eu sei que o que vai acontecer amanhã é completamente novo. Amém? Fica de pé então, vamos terminar. Glória a Jesus, glória a Deus, maravilha, glória a Jesus. Junte-se a alguém, dê as mãos nesse momento, e esse é o último momento de você abençoar alguém. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, e faça isso com gratidão, faça isso com alegria, faça isso como um gesto de Deus na sua vida. E nós vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial que Ele nos concedeu nessa manhã de sábado, tá bom? Eu sei que está no feriado, talvez você queria sair mas olha, está cedo ainda, você pode até sair, mas primeiro você foi abençoado aqui, primeiro você ouviu a palavra de Deus, primeiro você esteve na presença do Senhor. Você pode ir para onde for agora, mas Jesus vai contigo, amém? Vamos levar Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Foi uma bênção, Senhor, poder ouvir a Tua palavra, poder celebrar o Teu nome, ó Deus. E eu me dobro diante dessa palavra, Pai. Eu preciso da Tua ajuda para fazer cumprir essa palavra na minha vida, Pai. Eu quero amar muito mais intensamente. Eu preciso da Tua graça para aprender a amar, Senhor. A me entregar, Senhor Deus, a esse amor tão extraordinário, o amor sacrificial do Senhor, que é reproduzido na minha vida, para me dar a capacidade de amar, Senhor, a minha família, amar os meus irmãos, amar a Tua obra, amar a Tua igreja, amar o próximo, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, por receber a palavra, para que ela possa produzir na minha vida crescimento, edificação espiritual. Eu sei, Senhor, que nessa noite o Senhor produziu vida na igreja, crescimento na igreja. O Senhor tem edificado a minha vida nessa noite. A Tua palavra não volta vazia, a Tua palavra sempre cumpre os Teus propósitos, ó Deus. E eu quero que ela cumpra o propósito na vida da igreja, na vida do Teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoa. Deus abençoa o pastor Natanael, pastor Adriana. Dá um abraço nela, irmã Vilma. Glória a Jesus. E amanhã estamos aqui de volta às 9 da manhã.